Bom dia. Tudo bem, meu povo? Então vamos lá. Vamos pensar essa manhã como que a gente estabelece nossa forma de ser, de pensar, de viver. Semana passada a gente falou sobre doutrina, né? Comportamento. O que a gente pode fazer, não pode fazer. Eu não sei quantos aqui essa semana jogaram na loteria. Alguém jogou? Perderam? Jogo do bicho, ok? Algum problema? Não? Raspadinha? Não? Telecena? Antes eu ligava para o povo da igreja até eu tomar uma invertida. Uma vez eu liguei assim, falei: alô, aqui é do baú da felicidade. A senhora acabou de ganhar no baú, só para saber quem comprava baú. E a pessoa não acredita, eu ganhei mesmo. Vai mexer com quem está quieto, né? Tá? Então, você também tinha carnê do baú, não? Quem teve carnê do baú? Só tem cara. Eu sabia que alguém tinha. Você comprou o carnê do baú. Nessa época o irmão não era crente. Não. Também nunca ganhou nada. Mas trocou. Ganhou sim. Tupperware. O que você ganhou? Caneta. Caneta. Você ia lá, como que chamava aquela loja do baú, que trocava os produtos? Tamacavi. Tamacavi. Tomacavi. Gente do céu. Você também teve, Renito? Carnê do baú? Tua mãe dava. Minha mãe era 10 carnezinhos por ano. Trocava por colchas. Essas colchas ficou a vida inteira em casa. Nunca usou? Não, usou, mas usava. E era muito boa que ficou mais de 15 anos nas camas. Lembro até hoje. Fora as coxas, ela ganhou mais alguma coisa ou não? Ah, tudo que era doméstico ela ia lá e trocava. Trocava. Mas e aí, povo? Isso é errado, é certo ter carnê do baú? Crente pode ter, não pode ter. É jogo, não é jogo? E agora? O que vocês vão fazer com o carnê? Tem ainda carnê, não? Ainda tem, né? Tem, né? Mas pela mente, pela troca, se ela não ganhasse de volta os brindes, então talvez não era um... Não era jogo? Mas assim, o que ela pagou pela troca que ela tinha, compensava? Alguém ganhou com isso? Ah, o Cici, né? Cici? Silvio Santo ganhou? Ganhou muito, né? Ele descobriu isso. Eu estava vendo o filme dele. Pode assistir filme dele? Porque agora tudo eu vou perguntar para vocês se eu posso ou não posso, porque agora eu estou com medo. Posso? Aí no filme dele, ele descobriu esse negócio. Porque o mentor do negócio fazia isso e as pessoas, e ele prometia que ia dar alguma coisa no final e o cara não dava. Aí ele falou: não, deixa, dá isso aqui para mim. E aí ele comprou e começou a dar esses brinzentinhos. Então, gente, tem tanta coisa que a gente vive, né, que se a gente começar a pensar mesmo, né? Fraldas Pampers. Coisas consagradas a ídolos. A gente pode fazer, não pode. Você vai no supermercado, aquele supermercado fez o quê? Quem entra em supermercado e sente cheiro de incenso? Já viram? Loja, cheiro de incenso. Sabe o que é isso? Não. Meu cunhado era pai de santo, eu trabalhava com ele. Então a gente ia de manhã para o mercado, na época eu estava parado, que eu fui ajudar, e ele deixava a gente do lado de fora, entrava, fechava tudo, e depois, uns 10 minutos, ele abria. Cada canto do mercado tinha um altarzinho e aquele cheiro de incenso terrível. Então ele consagrava aquilo. Ah, é? A irmã conhece mais como que é isso? Você que tem mais prática. Já tive. Já? Como que é? Já. Já usei muito Palo Santo em casa para... Ai,
Jesus, misericórdia. Para limpar o ambiente, né? Para deixar o ambiente protegido. Chama Palo Santo. Na Umbanda, no Candomblé, o pessoal usa bastante para fazer esse tipo de limpeza. Foi na época que eu estava longe de Cristo, pastor. É como um incenso? É um pedaço de madeira, né, que eles queimam. É um pedaço, eles chamam Palo Santo. Mas limpou a tua casa? Não. De jeito nenhum. O cheiro? Fortíssimo, muito forte. É, muito forte. É diferente de incenso. Isso que espanta. É um cheiro forte, acho que é por isso que espanta. É diferente de incenso, eles usam Palo Santo. E a irmã se libertou disso? Graças a Deus, em nome de Jesus. Através de uma dor, né? Quando Deus recolheu meu marido, ele me devolveu para o colo do pai. Então não foi fácil, mas eu voltei. Está bem aqui. A gente tem gente que batiza criança. Tem gente que usou Palo Santo. Que tá. Classe é pesada, né? Mas e aí? Quem que vai dizer para nós o que nós podemos e não podemos fazer? O Espírito Santo. Como que o Espírito Santo diz isso? Nosso coração, né? Nosso coração? Será? Sensibilidade de Cristo. Sensibilidade de Cristo? Oi? Palavra. Então o Espírito Santo vai usar a palavra de Deus para o quê? Nos orientar. É essa palavra que é o nosso norteador. A palavra de Deus, o que que ela diz? Ela nos recomenda, ela nos orienta. Só que aí a gente precisa tomar cuidado com o quê? Como que eu lido com a palavra de Deus? É fácil estudar a palavra de Deus? O que vocês acham? O que vocês acham? Quando a gente faz o curso de teologia, a gente fica 4 anos fazendo o curso de teologia. Qual é o livro que a gente menos lê na faculdade teológica? Qual o livro que a gente menos lê? A Bíblia. Por que é o livro que a gente menos lê na faculdade teológica? A Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia você lê em casa, você não lê na faculdade. A Bíblia você tem que estudar onde? Todo dia. Não é a faculdade teológica. Eu vou entrar na faculdade teológica para aprender a ler a Bíblia, porque é para estudar a Bíblia, para ler a Bíblia. Não, eu leio a Bíblia, por isso que eu fui para a faculdade teológica. Então, quando eu vou para a faculdade teológica, eu vou para o quê? Para aprender como ler a Bíblia. Hein? Então, essa história, não, vou fazer teologia porque eu quero aprender, eu preciso aprender a ler a Bíblia. Não, você vai aprender a ler a Bíblia onde? Em casa. Em casa que você aprende. É que nem pastor, pregador. Por que eu leio a Bíblia? Eu, pastor. Por que eu vou estudar a Bíblia? Eu, pastor. Por quê? Para quê? Para ensinar os outros. Para mim não serve nada. Só para os outros. É por isso que eu estudo a Bíblia. Para ensinar os outros, para falar para os outros, que os outros têm que fazer. Mas eu não leio a Bíblia para quem? Para mim. É esse que é o grande problema. É você estudar a Bíblia para falar para os outros. Você estudar a Bíblia para dar recado para os outros, para mandar indireta para os outros, para dar cacetada em todo mundo. Só que a Bíblia você nunca lê para quem? Então é legal, não é? E aí quando que um pregador vai ler a Bíblia? Qual o dia que ele vai ler a Bíblia? O dia que ele prega. Porque se ele também não for pregar...
E dá para pregar, dá para ler a Bíblia para pregar somente no dia que vai pregar? Se você fizer isso, o que vai acontecer? Eu falei isso para o Thales, falei, cara, você escolheu uma profissão que você vai estudar a vida inteira. Você vai ter que ler todo dia. Você vai ter que estudar toda hora. Você quer ser médico, então você vai ter que estudar agora, todo dia. Se você não gostava de estudar, agora você vai ter que gostar de estudar. Então, o pregador que só lê a Bíblia para pregar, ele é pregador? Vocês conseguem entender isso? Que não dá para fazer isso? Que a gente não pode fazer isso? Que se a gente fizer esse tipo de coisa, a gente não é de Deus? A gente não diz que a palavra de Deus é alimento, é pão? Então, que pão que é esse que eu só como quando eu tenho que dar para os outros? E que eu não me alimento? E aí eu preciso tomar cuidado. Como é que vocês estudam a Bíblia? Me empresta a tua Bíblia. Vocês podem ver que eu não ando mais com a Bíblia. Por que eu não ando com a Bíblia? Por que vocês acham que eu não leio a Bíblia? Deixa eu mostrar para vocês como que é a minha Bíblia. É um painel de LED. A letra é desse tamanho. Acho que a hora que acabar aqui eu fizesse a igreja toda ler, né? A minha Bíblia. Eu não consigo mais ler aquela letra, não consigo ler, não dá mais para ler. Não consigo, é umas letras embaralham. Pastor, o senhor tem óculos? 4 óculos. Um que é bom mesmo, que é feito em ótica, que ela fez eu fazer, e que eu sei que eu vou perder aquele óculos. E o resto é tudo de farmácia. Eu adoro comprar óculos em farmácia. Essas lojinhas de R$1,99, eu entro assim, mas ali entra caçando aquelas coisas, né, de R$1,99 para casa. Aonde eu vou? Ela fala, para que você vai comprar essas porcarias? Eu falei, porque eu gosto. Vai que eu preciso. Cada carro tem um óculos. Cada lugar que eu vou tem um óculos. Porque eu sei que eu vou perder. Então, aí que está. Eu tenho que ter a palavra de Deus. Se você puder ler a tua palavra, marcar, você tem mais essa facilidade, escrever. É muito bom. Os missionários essa semana pediram Bíblias para a gente. Tá? Mas aí eu preciso entender a palavra. Porque o Espírito Santo, ele vai dizer para mim o que quer dizer a palavra preeminência. Eu estou lendo a Bíblia, aí aparece a palavra preeminência. O que é preeminência? Aí eu estou lendo a Bíblia e aparece a palavra concupiscência. Aí eu estou lendo a palavra e a palavra aparece a seguinte palavra: jactância. Ou então eu pego uma Bíblia na linguagem de hoje, porque já tem a Bíblia na linguagem de ontem. Tá? Existe Bíblia chamada Bíblia na linguagem de hoje, que já vai trazer esses textos numa linguagem de hoje. Nós temos outras versões. NVI, Nova Versão Internacional, que é a que eu mais uso aqui, que consegue conservar os dois. Mas eu gosto muito das Bíblias mais antigas, que essas palavras têm um peso muito grande. Quer ver? Preeminência. Em tudo ele vai ter a preeminência. Preeminência é ocupar o primeiro lugar. É estar à frente de tudo. É ser o principal. Em tudo o Senhor tem que ter a preeminência. Quando você lê esse texto nessas Bíblias hoje, ela perde um pouco esse valor. Ele perde um pouco esse peso. Que nem concupiscência. O que quer dizer concupiscência?
Quer ver? Tiago 1, 12, 13. Vai aparecer pega a revista e corrigida, Silas. Tá bom? Essa palavra, quer ver? Então, ali vai aparecer a palavra concupiscência. A gente vai ver o peso dessa palavra. Concupiscência quer dizer desejo desordenado, algo fora do controle. Então, quando a gente pega uma versão mais nova, ela não traz essa palavra, ela traz assim, desejo desordenado, desejo intenso. E aí a gente acaba perdendo um pouco esse sentido, e da onde vem essa coisa de estudar a Bíblia e de conhecer o sentido daquela palavra, né? Então, como é importante a gente conhecer a palavra do Senhor. Difícil? 1, 12, 13. Se tiver difícil, eu vou aí e ponho para você. Tá com problema? Não? 13, perdão. 14. Ó, cada um é tentado e atraído pela sua própria cobiça. Quer ver? Olha essa versão, Silas, põe numa versão mais... Acho que acho que vai dar. Oi? Almeida. Olha aí. Tem diferença? É o mesmo versículo. Tem diferença ou não? Oi? O que você acha? Concupiscência para cobiça. Tem diferença? Tem. O que você acha? Concupiscência é mais pecado, né? Do que cobiça. Não. Não, é assim, concupiscência é um negócio mais assim, que dá mais medo, não dá não? Sim. Dá mais medo que cobiça. Cobiça todo mundo tem. Concupiscência, sei lá, né? Vai que pega. É um negócio mais pesado, é um negócio assim, mais assim, pô, eu tenho que pensar. É concupiscência. Está aí na Bíblia. Se você não tivesse a Bíblia na linguagem de hoje, você não ia conseguir entender. Quer ver uma coisa que agora eu vou escandalizar todo mundo? 1 Coríntios 14, 1. O 2. Vamos ver 1 Coríntios 14, 2. Você vai ter que usar depois a NVI para mim, tá? Porque o que fala, língua estranha. Como é que está escrita a palavra estranha na tua Bíblia? Oi? Estranho. Como é que está escrita a palavra estranha na tua Bíblia? Estranho. Mas que formato que está? Não, estou falando, não está em itálico? Qual a Bíblia? Está em itálico. Aquela Bíblia verdadeira, de vocês é tudo da 25. Está escrito, a única palavra, ó, está em itálico. Não está igual aos outros. Alguém quer ver isso aqui? Porque a Bíblia dele é verdadeira. De vocês é tudo cópia, é tudo coisa assim que vocês compraram ali a dele, qual a versão sua? Almeida, revista corrigida. Então, a palavra estranha, quer ver? Nas Bíblias mais antigas, está em itálico. Não está igual às outras. Por quê? Quer ver na NVI? Vamos pegar o 14:2. O que aconteceu com o estranho? Na NVI não tem mais. O que aconteceu?
que arrancou? E por que arrancou? Quem que arrancou? Ela existe ou não existe? Ela existe ou não existe? Posso dizer uma coisa para vocês, escandalizar vocês? Não existe a palavra estranha na Bíblia. Por que foi colocada a palavra estranha na Bíblia? Para vender Bíblia. Para fundamentar uma doutrina. Qual a doutrina? Falar em línguas estranhas. Existe falar em línguas, em outros idiomas, mas não existe a palavra estranha. Deus batiza nós com dom de línguas, idiomas, línguas que são inteligíveis. Línguas que têm sentido, que têm lógica. Não línguas estranhas. Por isso que a palavra estranha está escrito na tua Bíblia de forma estranha. Algumas versões estão em línguas desconhecidas. Agora as novas versões tiraram. NVI, as versões mais novas, não tem mais a palavra estranha. Porque já foi comprovado que essa palavra não consta na Bíblia. E eles já deixam escrito estranha de forma em itálico e eles colocam na roda de rodapé, acho que não sei se na tua Bíblia está escrito isso aí. Esta palavra não consta nos melhores manuscritos. Ok? Amigos, depois disso? Somos amigos? Tudo bem? Ah, mas está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia? Então vamos estudar a Bíblia. Vamos estudar. Ok? Vamos apertar um pouquinho mais vocês? Vamos lá para Isaías 45, 7. E esse texto aqui eu quero que vocês interpretem. Pega na versão mais antiga, Silas. Mais antiga. Vê se você acha, eu crio o mal. Tem alguma prensa bíblica, tem? Vocês acham que eu fico fazendo outra coisa do que ficar lendo a Bíblia? Ficar comparando as Bíblias? Oi. É errado falar em língua? Isso é outra aula. A gente vê tanta gente que fala em língua. Mas isso é outra aula. Essa aula vai levar muito tempo. Tá bom? Achou ou não? Isso, é que lá tá ali tá saindo tá bom? Ó. E aí, gente? O que vocês acham? Quem criou o mal? Ali tem outra versão, cara. Você quer me derrubar. Você põe um negócio lá e põe outra coisa aqui, ó. É para me derrubar mesmo, fala a verdade. Vamos ver aqui. Agora arrancou de todo lugar. Quem criou o mal? Quem criou o mal? Sei lá o que você fez. Você conseguiu fazer um negócio que só você criou. Nem Deus consegue fazer um negócio desse aí, viu? Vamos lá? O que diz aí?
Quem que está dizendo isso? Quem que está dizendo isso? Deus. Quem criou o mal? Deus criou o mal, linda? Foi? E aí o quê? Aí dá para entender isso. Não sei. Quem criou o mal? Deus criou o mal. Fica confuso. Porque você não leu, você não tinha lido isso. Na luz eu crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Não está aí? Crio. Não, é o mesmo texto, desculpa, é que eu estou olhando aqui, eu não vi. Perdão, Silas, desculpa, eu que estou. A idade já não está permitindo mais muita coisa também, não, né? E aí, povo? Quem criou o mal? Deus criou o mal. Bonito, hein? Bonito, meu. Bonito. Esse Deus que você tem é um Deus maravilhoso. É o Deus que faz o mal, que deixa todo mundo sofrer, que quer arrebentar com todo mundo. É isso aí, porque foi ele que criou o mal. O que o senhor vai explicar aqui para mim? O que é isso? Pastor, eu acredito que Deus ele deu livre-arbítrio ao homem, direito de escolha. Só que o homem opta em fazer o mal e não o bem. Mas não é o próprio Deus quem criou o mal. O próprio homem toma por opção o caminho. Você acha que é isso? Então interpreta aqui. É isso que está escrito lá, não? As trevas, eu acredito que ele está dizendo da escuridão, né? Então aí você está ajeitando Aquilo... o quê? Mas, o que o texto está dizendo? Eu quero que você interprete o texto. Sim. Eu faço a paz e crio o mal. Né? Então é o próprio Deus que permite. Foi Deus. Foi Deus que fez. Eu estou horrorizado, escandalizado com vocês. Vocês vão me ajudar na minha dieta hoje, porque nem almoçar eu vou mais. Porque eu vou para casa mal mesmo. Vai. Aqui diz o quê? Deus tem tudo em suas mãos, a luz e a escuridão, as bênçãos e as maldições. E daí? Quem criou o mal? De acordo com a Bíblia. De acordo com a Bíblia, o quê? O senhor fica quieto, né? O senhor nem se manifesta, olha para o chão. Esteja tendo um problema de interpretação aí, mas assim, a Bíblia diz que Deus é justiça. Se ele é justiça e a fonte dessa justiça, não pode brotar injustiça. Se ele é luz, ele não pode ser trevas. Se ele é perfeito, ele não pode ser imperfeito. Então tem alguma coisa aí que a gente precisa interpretar. Tem que estudar, né? Tem que ir para casa, tem que ler. Não é isso? Do que sair aí falando coisa, não é? O que você acha? Exatamente. Tem que fazer um dever de casa, não tem não? Algumas Bíblias estão dizendo, algumas traduções estão dizendo que ele cria a desgraça. Isso. Piorou, né? Então Deus de graça não pode... E graça. Exatamente. Sabe o que eu vou fazer? A gente vai embora e problema de vocês que interpretam esse texto. Não vou esclarecer nada. Eu não vou explicar nada. É problema de vocês. Eu vou trazer mais coisa. Posso trazer mais coisa? Não vou explicar nada. Eu vou trazer mais coisas para vocês irem para casa pensando. Vai mandar a mensagem? Vão pensar mais coisas ou não? Partindo do princípio que a serpente era um ser maligno, né? Foi tentar a Eva lá fazer o que Deus tinha falado para não fazer, ela tem o mal. Se o Senhor é o Criador, ele criou a serpente. Nossa, então ele criou o mal.
Bonita. Se Deus criou o mal está em Deus. Deus é eterno. É ou não? Então o mal nunca vai acabar. Porque o mal está em Deus. O mal não acaba. Vamos ver o verso 1, 45:1. Talvez aí vocês vão conseguir entender. Oi? Não sei, vamos ver. O 3. Eu darei a vocês os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Sim. Mas aqui não está dizendo quem foi que fez e quem não fez. Ele está dizendo o poder sobre as trevas. Ok? Gente, tem uma palavrinha-chave aí para entender esse texto. Qual é a palavra que vai explicar tudo isso para nós? Seria, Deus não criou o mal, né? Mas quando ele criou o homem tinha assim, a possibilidade de escolher o bem e o mal. E pela desobediência a Deus, aí surgiu o mal no mundo. Dessa forma. Eu acho. O homem, ele escolheu a desobediência, aí entrou o mal no mundo. Por Adão. Não foi Deus, foi o homem que, pela sua desobediência, criou o mal no mundo. Eu acho. É isso que o texto diz. Não é, mas... Você deu uma ajeitada no texto. Então vamos lá. Qual é a chave desse capítulo? Tem uma pessoa aí que é a chave desse capítulo. Qual é essa pessoa? Ciro. Quem que é Ciro? Donald Trump da época. Quem que é Ciro? O imperador do mundo. Ciro era um persa. O que cria os persas? Que há um Deus para cada coisa. Há o Deus do sol, há o Deus da lua, há o Deus da luz, há o Deus das trevas. Então os persas tinham cada um Deus. E Deus está mandando um recado para Ciro. Ciro, não foi o teu Deus que te colocou aí. Quem te colocou aí fui eu. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem eu tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face, para discingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. E aí quando você lê todo o capítulo, chega no verso 7. Deus está dizendo para Ciro, eu sou o Deus de tudo. Eu domino todas as coisas. Então, quando a gente lê cada palavra, a gente tem que entender o sentido dessa palavra. Esse criar, ele não está no sentido de produzir, de gerar, mas ele está no sentido de dominar. Eu tenho o domínio, eu tenho o poder sobre todas as coisas. Eu sou o único Deus que faço trevas, luz, paz, mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Oi? Eu sou soberano. Como é que a gente chega conhecendo isso? Não, o texto só não vai me ajudar. O que eu preciso? De ferramentas. Quais são as ferramentas? Os comentários. Os dicionários. E pastor também ajuda. Se ele lê a Bíblia. Entenderam? Então tem um monte de gente que está abrindo a Bíblia e está falando em nome de Deus. Tem um monte de gente que está pregando, abrindo a Bíblia e falando um monte de coisa e a gente está acreditando.
Ah, está na Bíblia. Pô, pera um pouquinho, isso está na Bíblia? Por que isso está na Bíblia? Como que isso está na Bíblia? Vocês estão em paz? Vão mexer mais ainda, não? Querem, não? Vão provocar vocês? A Bíblia tem erro? Tem ou não? O que vocês acham? Então vamos lá. Isso tudo aqui fizeram com a gente. Mateus 8, 28 a 34. Tendo Jesus chegado à outra margem, a terra de Gadara, os gadarenos vieram-lhe ao encontro, o quê? Quem que veio ao encontro de Jesus? 2 endemoniados, que saindo dos sepulcros a tal ponto, furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Ok? Tá bem? Então, vieram quem ao encontro de Jesus? Quantos? Vamos para Marcos 5. Gente, vocês vão, depois dessa aula, vocês vão continuar acreditando em mim, assim, achando que eu sou pastor? Não? Vamos lá em Marcos 5. Entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ou os Gardarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro. Logo veio ao seu encontro o quê? Qual é o erro? Falta um. Vamos para Lucas 8, 26. Lucas 8, 26. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galiléia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro. O que foi? Mateus estava vendo errado? Você achou que Mateus errou? Não, eu acho que ele estava vendo coisa a mais, né? Mateus estava vendo coisa a mais. Ele conseguiu ver um homem a mais. Pelo que está escrito. Mas é um detalhe só. Oi? Queria coletar mais impostos. Mateus queria cobrar mais impostos dos endemoniados. Oi. Marcos e Lucas. Ou então, quando eles chegaram, os dois, um já tinha vazado. Isso é um prato cheio para um ateu pegar a gente? Expliquem para mim isso aí. Lucas, Mateus e Marcos são chamados de evangelhos sinóticos. E aí, quando fala dessa parte dessa questão sinótica, fala de visão, né? Por exemplo, o Mateus, ele tinham 2 realmente, só que Mateus deu essa ênfase aos 2. Já Lucas quis falar de um, assim como Marcos. É só uma visão diferente do mesmo acontecimento. Pelo menos eu aprendi assim. Marcos não quis falar do outro. Não. Nem Lucas quis falar do outro. Mas eram 2. Eram 2, Mas como você tem certeza que era 2? Não podia ser um só? Não, poderia, mas... Não, é 2 ou é 1? Decide o que você quer. Isso acontece, é como se, por exemplo, tivesse aqui, por exemplo, aqui na frente, está repreendido em nome de Jesus, um acidente.
e aí envolve uma família dentro de um carro. Alguém ia contar que viu o pai, a mãe e o filho. Outro ia dizer, não, tinha um pai, a mãe e mais 2 meninos, entendeu? Então, Você achou que foi isso? da interpretação de cada um, mas isso não traz uma mentira. Né? Eu acho que não. Não. E aí, Renito, o que você acha? Quem chegou primeiro viu 2. Quem chegou por último já tinha corrido. Bonito, hein, gente? Nossa, gente. Então, Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. O que é sinóticos? Eles viram de acordo com a visão deles, com a visão que foi passada, tá? Então, e dentro de uma mesma... Um consultou o material do outro. Quem foi testemunhas oculares que estavam presentes? Mateus era testemunha ocular, porque ele habitava com Jesus. Ele foi um dos 12. Marcos e Lucas, o que eles são? Amanuenses. Eles escreveram. Então, Marcos, ele é o que escreve para Pedro. Pedro dita e Marcos escreve. E Lucas, ele é um repórter. Lucas, ele foi enviado por Teófilo, um governador de Roma, para saber se aquilo que aconteceu era verdade. Então ele vai em busca dessa verdade. Dos 4 evangelhos, qual que é o mais diferente deles? Qual que é? João. Por que João é o mais diferente? Porque João, ele usa a fonte dele, que é a fonte ocular, mas ele não se baseia nos outros 3. Então, existem esses documentos, né? Q, M, não sei se é o outro R, e que se você vai ver quantos de Mateus tem em Marcos, quanto tem em Lucas. Qual é o evangelho que foi mais usado ali dos 3, que é mais citado entre os 3? Marcos. Parece que Marcos foi o primeiro a escrever. Mateus usa muito material de Marcos e Lucas usa muito material de Marcos e Mateus. E aí eles escreveram. Então é bem um pouco disso. E o que é muito legal na palavra de Deus? A Bíblia, se ela fosse um livro arranjado, eles iam corrigir isso ou não? Eles iam consertar isso? Se fosse um livro que fosse assim arranjado, que fosse produzido para que as pessoas acreditassem, ela iria se permitir a isso? Não. E é aquilo que é mais importante. É o conteúdo daquilo que aconteceu. E aquilo que aconteceu, realmente, né, se você olhar os 3 evangelhos, os 3 mostram a libertação daquele gadareno, né, a questão dos espíritos que saem daquele gadareno, da transformação e da mudança. Então, quando alguém vier te questionar esses textos, você precisa só dizer exatamente isso. A Bíblia não esconde nada. A Bíblia não mostra uma perfeição de dados e de fatos a fim de que possam enganar alguém. Mas mostra a realidade, né, de cada pessoa. Mostra a realidade daquilo que aconteceu. Tá? Então o fato de 2 ou ter 1 não vai mudar o quê? A veracidade do que aconteceu. Então aconteceu aquilo. Como aconteceu depende da visão, né? Da ótica de que cada um está escrevendo. Tá bom? Então tudo isso depende muito do quê? Eu tenho que me esforçar. Eu preciso entender, eu preciso ler, tá? Um outro texto terrível, vamos ver 1 Coríntios 5. Esses são apenas alguns textos, gente, que a gente vê na Bíblia. E existem outros que necessitam o tempo todo desse.
1 Coríntios 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva o quê? O que você está assustada? Você achou que isso não tinha na Bíblia? Ok? Tinha um indivíduo lá que estava com o quê? Você não sabia disso, sabia? E aí, o que a gente vai fazer com esse fulano? Vamos continuar? E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegaste a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei esse indivíduo. Como se estivesse aí. Já que ninguém faz nada, eu vou fazer daqui. Pega esse indivíduo aí. Esse autor de tal infâmia. Sabe o que vocês fazem com ele? Em nome de Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. E aí? Alguém explica isso para mim? Pega esse fulano, entrega para Satanás para salvar o espírito dele. É melhor ele chegar no céu cheirando queimado do que ir para o inferno limpinho. Teu olho faz pecar. Entrega para Satanás dar uma queimada em você. Mas aí tem alguma relação aí, entregue a Satanás. Aquele texto? Não? Quem que é esse indivíduo que está com a mulher do pai? É a mãe dele? Primeira pergunta. Vamos lá no verso 1? Então vamos entender primeiro isso aí. Acontece isso hoje? Vocês estão horrorizados por quê? Acontece ou não acontece isso aí? Acontece hoje. O cara se envolveu com a nora. Escândalo tremendo. A igreja excluiu ele. Ele abriu outra igreja. Sabe o que ele fez? Toda a igreja que tinha excluído ele foi com ele. Para outra. Com a nora. Então, provavelmente, a gente entende que aqui é um caso do filho desse pai se envolver com a madrasta, não com a mãe. Ok? Só para a gente dar uma aliviada. Eu espero que seja assim. Tá bom? Para vocês não saírem daqui horrorizados. Mas isso estava acontecendo nessa igreja. Estava acontecendo isso nessa igreja. Então, provavelmente, até para a gente conseguir entender, era um caso que o apóstolo Paulo pensa o seguinte: são todas igrejas que são recém-criadas, são igrejas que o povo está vindo do paganismo, está vindo do mundão mesmo, é um trem horrível, um trem terrível. Tá? Não é assim, está escrito na Bíblia, nossa, está escrito na Bíblia porque para corrigir essa igreja. Paulo está corrigindo essa igreja que tem esse caso ali dentro e ninguém tomou uma atitude. O
que a gente entende entregue para Satanás no verso 5? A gente entende que esse texto é uma forma de disciplina. Tira ele aqui do nosso meio, para que ele consiga entender a graça e o amor de Deus, que a igreja é séria. Então, quantas igrejas ultimamente têm gerado um tanto de problemas por falta de disciplina? De líderes que estão ali na frente, errando, cometendo adultérios, roubo, engano, e ninguém toma uma postura. Deixa essa pessoa na frente da igreja. Deixa essa pessoa dirigindo a igreja. Paulo está dizendo, entrega ele para o diabo. Oi. Lá no Rio não teve aquela pastora que largou o marido para ficar com o filho? Não vão falar essas coisas aqui ao vivo, não. Mas ela, além de largar o marido para ficar com o filho, matou o marido também, né? Para fazer o serviço completo. É uma flor de lis. O que eu quero que vocês levem hoje daqui? Eu preciso o quê? Ter um tempo para ler a palavra de Deus. Quando eu tiver um texto que eu não entendo, eu tenho o quê? Estudar. Eu tenho que ler, eu tenho que procurar saber. Tá? E aí que entra a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Eu li o texto, aquele texto. Então, a Bíblia não pode ser lida de qualquer forma, de qualquer jeito. Então a gente tem que ter o coração ali. Às vezes tem texto até hoje. Por isso que a Bíblia é linda e maravilhosa. Que eu leio assim, e aí eu chego para a irmã Marli e falei, olha esse texto aqui. Eu falo para ela, explica para mim. Sabe o que ela fala? Você que é o pastor. Mas tem coragem de falar isso para mim. Você que tem que ler. Eu falei, mas o que você acha? Às vezes ela vem com os textos assim. Bem, eu achei esse texto aqui, o que você acha? O que eu respondo? Não sei. Também não sei. Eu vou ler, vou dar uma estudada. Vamos estudar junto. Vamos deixar Deus falar com a gente. O que Deus quer falar com a gente nesse texto aqui? Às vezes a minha filha, ela liga para mim, ela acha que eu sou o pastor dela. Faz umas perguntas assim, pai, estou lendo isso aqui, o que isso quer dizer? Meu genro. Então a gente tem essa prática em casa. Sabe, é uma prática que a gente tem em casa de alguns textos. Sempre a gente está debatendo, a gente está olhando, pedindo que Deus esteja esclarecendo o nosso coração. Amém? Ficou alguma dúvida? Todas? Tem alguma dúvida aqui o povo? Tem alguma pergunta? Está tudo bem? Amigos? Continuamos amigos? Tudo certo? Uma só. Vamos lá, depende. Aliás, a semana passei quase todas as situações que o senhor citou aqui. Não existe coincidência, né? Então, eu fui na minha cabeleireira ontem e eu comentei com ela que eu tinha outra cabeleireira, que ela não faz luzes, essas coisas. E é espírita. Ela falou, você tem coragem de dar sua cabeça para uma pessoa dessa pôr as mãos? O que eu responderia para ela? Gozado, só a cabeleireira põe a mão na sua cabeça? Se você... ele também põe... Aí já é mais perigoso. Se você for no médico, tiver que fazer alguma consulta, aí que entra novamente essa pessoa, que ela acha que colocar na mão é ungir. Agora, quem é ela para também botar a mão na cabeça dos outros? Nesse sentido. Então, mas ela pode? Ela pode colocar a mão na cabeça de todo mundo? Qual que é o símbolo de se colocar a mão na cabeça de alguém? O que isso significa?
É unção. Quem é o único que é ungido? É rei. Hoje estão ungindo todo mundo. Quem era ungido era o rei. E era o sacerdote que fazia isso. Só que está dando poder para todo mundo. Então todo mundo pega esses textos. Quer ver um pouquinho nesse paralelo? Aí, o pastor da igreja é chamado do que hoje? O anjo. Todo pastor é anjo? Mas ele olha para mim e fala anjo. Quando ela fala isso, eu aprontei, né? Alguma coisa assim. Então, o que é o anjo da igreja? E você não pode colocar a mão. Então, se usa algumas coisas assim, dessa crendice, é uma crendice de se colocar a mão na cabeça dos outros, como unção. E aí vem outra coisa, o poder das palavras. O que você diz gera bênção. Gente, eu digo tanta coisa. Existe sim algum sentido nisso de você gerar algum problema? Talvez para a criança ali, de você mexer na autoestima dela. Mas se eu começar a viver dessa forma, gente, eu não faço mais nada. Aí você só diz, ok. A Marli estava fazendo yoga. Quando terminava a yoga, a professora lá falava, nós vamos fazer agora a oração e tal. A Marli falou, posso sair? Bom, mas não, falar com você, eu não acredito, eu não creio, eu não vou fazer essa oração. Tá ok? E aí, a partir daí, a Marli já não era uma aluna muito querida ali daquela professora. E acabou até saindo. Mas ali a pessoa estava fazendo uma oração, ali a pessoa estava fazendo um ritual, ali a pessoa estava... Você estava participando de um ritual. Ele falou, não vou participar desse ritual. Não vou. Agora, toda a cabeça que essa mulher corta de cabelo, ela está abençoando. Está cortando o cabelo. É macumbeiro. Você não vai naquele mercado porque ele queimou o Paulo Santo. E hoje você sabe que queimou ou não queimou. Você está doido para entrar no mercadinho, comprar um negócio de leite lá que você precisa. Aí você chegou na porta, sentiu aquele cheiro. O que você faz? Você entra e compra, né, filho? É isso aí. É isso aí, gente. Gente, é umas doidura demais. A gente não vai viver mais. Não vive mais, ele tem que trabalhar agora. Ele vai queimar lá o negócio lá no posto antes de chegar. Tem que chegar primeiro que todo mundo lá. Tá bom? Tudo bem? E aí você tem que dizer assim, ok, tá bom. É isso aí. Coisa que não dá. Tá bom? Não dá. Tá? Você já imaginou se todo mundo que sair dali ela falar isso? Eu não queria perder uma cliente, só isso. Vamos orar então. Pai, queremos agradecer por essa manhã, por tudo que o Senhor tem nos ensinado e que o Senhor, ó Deus, nos ensine a caminhar contigo, a não sermos enganados por ninguém, Pai querido. Agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém? Bom dia, povo. Tá bom?